Gente, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Tenho algumas notícias para dar a vocês, mas agradecendo a todos que estão conosco, já chegando aqui, não é? A Marisete, Juliana, sempre conosco aqui. Ô Juliana, por favor, pegue o link do Instagram, que põe para mim lá no grupo da CEMAP e do Nardo, por favor. Peço também aos outros que estão nos outros grupos aí, nos 2 grupos de WhatsApp, que pegue esse link agora e já jogou lá. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. E joguem no grupo também que você está presente, se você puder, por favor. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tem sido um tempo glorioso. Quem aqui assistiu o culto hoje pelo YouTube, por favor, só fazer assim, ou levantar a mão, ou dizer assistir. Quem assistiu hoje, por favor, só para eu ter uma ideia de quem assistiu hoje o culto transmitido pela TV CEMAP no canal YouTube, canal no YouTube CEMAP Oficial. Alguém assistiu aí, por favor? Missilene assistiu, é isso, Missilene? Você assistiu? Falando aí com vocês. Sejam todos bem-vindos. Atos 19. Estou abrindo aqui a palavra hoje. Gorete, Patrícia, Leide, Luciana e Mel, Gabriel, Andrade, a irmã Rosilene também assistiu. Quem assistiu a mensagem de hoje, que o negócio hoje apertou lá, mas foi uma benção. Meu amigo Cláudio, da Funerária Monte Sião, está conosco. Elisângela, irmã Marília também está conosco. Irmã Marília, você usa 2, não é isso? MCS, é isso? Eu estou confundido, rapaz. Não sei se estou confundindo. Irmã Marília está aqui também. Lucas também está com a gente. Bruno, irmã Amparo. A irmã também de Rari Diego, uma coisa assim. Opa, muita gente assistiu. Pedreira Sebastião assistiu também? Então foi muita gente que assistiu. Assistiu no YouTube. Bruno também estava conosco lá. Assistiu. Estava na casa. Foi um mover muito grande de Deus hoje. Meu Deus do céu. Está na cirurgia. Amém, irmã Marília. Eu não sei se é a minha Marília que eu converso aqui. Tá. Tá bom. Lélia também assistiu. Acho que é isso que está dizendo. Então vocês que assistiram hoje, faz só assim, ok, assistir o culto de hoje. Meu irmão, foi algo muito poderoso que o Senhor me deu para transmitir à igreja. Como eu disse, nesse tempo de jejum nós ficamos muito sensíveis à voz do Espírito Santo. E que bom estar com vocês. Soraya está aí, o pastor Vaz também. Foi realmente tremendo. A irmã aí, Rari Diego, né? Lauriane Meira também assistiu. Graça Queiroz. Então foram muitas pessoas que assistiram essa live de hoje, né? Rosilene também está conosco. Evangelista Thiago já chegou aí também. O pessoal está chegando. Pessoal, olha, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, eu levo muito a sério essa live, Senhor. E peço, Pai, que mais pessoas sejam alcançadas. As que já estão sempre conosco. Que recebam da porção. Que sejam edificadas, fortalecidas no Senhor. Com a mente renovada para um novo tempo na Tua presença. E que o Senhor possa agir e mover de uma forma assim muito sobrenatural. Ó Deus, eu creio que os teus filhos contarão grandes testemunhos das tuas maravilhas. E peço que a bênção do infinitamente mais repouse sobre cada um deles. Ó Pai, esse tempo é um tempo glorioso. O tempo que o Senhor preparou para que conhecêssemos a tua família espalhada sobre toda a terra. Aqui é uma parte dessa família. Um povo que se chama pelo teu nome. Ainda existem fiéis na terra. Ainda tem gente que clama pela tua presença. Ainda tem gente fiel, honesta. Gente que verdadeiramente
são crentes fiéis ao Senhor, filhos e filhas desse tempo. Eu oro pela tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. E se nesta terra eu não conseguir conhecer os teus filhos, porque são muitos que o Senhor tem nos trazido aqui, ó Pai, um dia eu os conhecerei. No bendito céus, na eternidade, eu os conhecerei e será uma alegria enorme, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Hoje estamos entrando no 15º dia, né? Vamos ter live até sábado. Gente, confirmado. Desculpe, não tem sido dias fáceis. Mas confirmado a presença da pastora Nadege. Terça-feira a pastora Nadege estará conosco. Terça-feira. Você já sabe, né? Pastora Nadege flui ali na palavra, que é tremendo. Quando ela prega aqui na igreja, eu choro a mensagem toda, muita unção sendo liberada. Quarta-feira o apóstolo Edilson já confirmou a presença dele conosco. É provável, não tenho certeza, que ele deva falar sobre o falar em línguas no lugar secreto. Na quinta-feira, o profeta Crim Júnior estará conosco, ok? E no sábado, muito obrigado, irmã Joyce. E no sábado estará conosco a missionária Poliana. Então, amanhã eu ainda estou fechando de segunda. Estou fechando segunda e sexta-feira, que eu não fechei ainda, né? Irmã Lu, me chame no privado, que eu não conheço você. Unhas VCA, me chame no privado, eu quero ver esse testemunho. Por favor, não esquece não. Então, confirmado, terça-feira a pastora Nadege, quarta-feira apóstolo Edilson, quinta-feira Crim Júnior e sábado a missionária Poliana. Eu estou fechando agora segunda e estou fechando sexta-feira com mais 2 profetas que estarão conosco, para a semana inteira você ser alimentado e ativado numa vida de jejum, de oração, de lugar secreto, de intimidade, de mover de espírito, de dons espirituais. Então peço que você não falte nesses dias, tá bom? Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, desses dias de oração. O último dia será com a missionária Poliana. E, por favor, eu coloquei, Crim, um abraço, viu, Crim? Estou avisando que quinta-feira você estará conosco. Sábado, a missionária Poliana, ela tem um testemunho poderoso. A missionária Poliana, ela vivia na vida do homossexualismo há 16 anos em Londres. Eu vou pôr, me lembre, gente, me cobre, para eu pôr as fotos dela lá, ela me autorizou lá no grupo, tá? E Deus fez uma coisa poderosa sobre a vida dela, algo extraordinário, e ela tem ministrado do seu testemunho, do que Deus fez na vida dela em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu queria muito convidar, nós sabemos como o homossexualismo tem crescido no Brasil, e não é nada de agravante, nada, é com amor, nós não estamos aqui para falar mal de homossexuais. Jesus morreu por todas as pessoas. Então eu quero só que você reflita de que se você conhece alguém, ou alguém que está aqui agora, que sabe de alguém que está numa vida de tristeza, que não consegue sair dessa situação, talvez esse testemunho da missionária Poliana possa abençoar a vida de alguém. Então, o último dia, a missionária Poliana, ela mora na cidade que eu esqueci o nome agora, lá na Inglaterra, e ela já marcou comigo sábado, o fuso horário, por exemplo. Por que é importante? Porque ela, 2 horas da manhã ela vai começar a live conosco. Aqui são 10 horas, lá em Londres, 2 horas da manhã. E ela se dispôs a estar com a gente. Eu queria muito que você estivesse aqui honrando a vida dela e compartilhando também, tá bom? Elinaldo, seja muito bem-vindo. Evangelista Pedro Júnior, lá de Eunápolis, da minha cidade natal, está aqui também. Jussara, satisfação, Jussara. Henrique também. Enfim, queridos, hoje Deus me deu uma palavra que eu liberei sobre a igreja e que Deus tem falado muito ao meu coração, falando sobre a questão através da sua palavra, através daquilo que ele tem ministrado no meu espírito, e também tem falado através de outros profetas e de homens e mulheres que eu tenho acompanhado. E hoje eu liberei essa palavra
sobre... Pronto, então Valéria convida para estar com a gente. Esse testemunho dela é impactante. Sobre o profético. E nós precisamos, eu preguei isso na igreja hoje, vários irmãos que estão aqui assistiram o culto hoje, a palavra. A igreja, ela tem que deixar de ser diplomática para ser profética. Deixar de ser democrática para ser profeta. E nós não podemos perder o viés profético da igreja. E quando eu falo desse profético, isso, Soraya, que participou do programa de mulher, diaconisa Ilma, seja bem-vinda. Eu não estou falando do ministério profeta em si. Efésios 4:11, nós temos ali 5 ministérios, onde o segundo citado é o ministério do profeta. Mas é o profético na igreja como um todo, na igreja como corpo de Cristo, para que o profético possa se revelar. E como eu disse na pregação de hoje, não quero repetir a mensagem não, eu creio que Deus está me dando outra direção aqui, mas só dizer que, talvez pelas falsas profecias, e por pessoas que, talvez eu nem posso dizer que são falsos profetas, mas que por acharem bonito o ministério profético, por ingenuidade, e o fato de ser ingênuo não quer dizer que não seja culpado, mas a culpa se torna menor do que alguém que se torna um profeta falso, sabendo que é uma profecia falsa. Mas por ingenuidade e maturidade, muitas vezes profetiza aquilo que, porque acha bonito, não tem abençoado a vida de ninguém. Então, devido a isso, nós temos visto a igreja, ela se esfriando, deixando de lado o que é verdadeiramente profético, em detrimento daquilo que é o falso profético. E a igreja não pode perder a profecia. A igreja não pode perder o ministério profético. Um ministério profético que não está preso a um título, a um cargo, a uma posição eclesiástica, ou seja, a um pastor, a um presbítero, evangelista, mas que todo o corpo, todas as partes da igreja sejam proféticas. Desde o irmão que limpa lá a igreja, o zelador, ao que está na portaria, ao que leva a água para o ministrante, ele precisa ser profético. Então, a profecia é quem vai manter uma igreja pela palavra saudavelmente, firme e fechando as brechas para sementes que o diabo tem lançado de mentiras, de frieza e de religiosidade. Mas esse não é um processo que a gente sai de um avivamento para um esfriamento que se torna fácil. E quando eu estava lendo Atos capítulo de número 19, disse que chegaram alguns homens, diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos. Paulo chega em Éfeso e pergunta a esses discípulos se eles criam no Espírito Santo. Recebeste vós o Espírito Santo quando creste, ou seja, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E no versículo 3, ele foi conversando com esses discípulos até que no versículo 5 e 6 eles foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz que, versículo 7, e eram todos os 12 homens. 12 homens de Éfeso são cheios do Espírito Santo. E esses 12 homens certamente levam a semente contagiante do Espírito Santo à cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo vai gastar muito tempo da sua vida, do seu ministério, dedicando-se à igreja de Éfeso. Devido à perseguição no final do ministério do apóstolo Paulo, ele vai fazer uma última reunião com toda a liderança da igreja de Éfeso, em uma cidade chamada Mileto, que está em Atos capítulo 20, versículo 17. E diz que Mileto ficava próximo, uma ilha próxima ali a Éfeso, e ele mandou chamar os anciãos da igreja. E ele trouxe uma palavra muito poderosa, falando que ele serviu com humildade, que ele serviu com lágrimas, que ele passou por tentações, pelas ciladas dos judeus. Muita coisa aconteceu, mas ele se manteve firme. E eles têm essa reunião com os pastores da igreja de Éfeso, porque ele sabia que o Espírito Santo já havia dito a ele que ele estava indo para Jerusalém e que de cidade em cidade esperavam a ele, ou pelo menos estava pronto para ele, prisões e tribulações. Eu acho muito bonito em Atos 20, versículo 24, que ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Mas lá no finalzinho da carta, que é a última vez, diz que eles choraram muito, mas muito, porque era a última vez que eles estariam vendo o apóstolo Paulo. Imagine um pai da fé que fica 3 anos cuidando dessa igreja, o lugar que ele mais gastou tempo cuidando, com lágrimas, com admoestações, que diz que ele orava de dia e de noite por essa igreja. Mas no versículo 29 ele diz bem assim, Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, vamos aqui voltar, né? Atos 19, 12 homens de Éfeso são cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, levam esse poder para a cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, quando ele chega em uma grande cidade, e que Deus começa a usá-lo poderosamente, com milagres extraordinários, e diz que a feitiçaria, que era a deusa Diana, cai naquele lugar, e diz que muitos traziam seus livros de feitiçaria e de magia para serem queimados nas ruas, e eu acho bonito quando diz, porque a palavra de Deus estava prevalecendo. Então veja que Deus criou um avivamento em Éfeso, um grande despertamento. O apóstolo Paulo é perseguido por causa disso, não pode retornar e entrar em Éfeso, porque estava sendo procurado. De Mileto faz a reunião com esses líderes, mas deixa uma mensagem a eles: cuidado, eu estou indo embora. Paulo já sabia que iria morrer. Era a última vez que viria os seus discípulos e os líderes principais de Éfeso. Ele diz, mas depois da minha partida, ele diz, entrarão, ele não diz poderão entrar, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E muitos que se levantarão falando coisas perversas para atrair os discípulos. Então Paulo estava admoestando e quase que profetizando de que a igreja de Éfeso seria contaminada, ou pelo menos tentariam contaminar a igreja de Éfeso com falsas heresias e com homens que ele chamou de lobos cruéis. Aí quando você vai para Apocalipse, no capítulo de número 2, eu espero que Deus esteja falando contigo, se você estiver atento aí, em Apocalipse capítulo 2, a primeira carta que é enviada das 7 cartas às igrejas da Ásia é a igreja de Éfeso. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso fala da plenitude da igreja. Versículo 2: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Olha que igreja maravilhosa. Quem não queria congregar numa igreja como essa? Uma igreja que tem obras, uma igreja que trabalha bastante, uma igreja que persevera, que é uma perseverança espiritual, uma igreja que não suporta o maligno, ou seja, uma igreja da bondade, da generosidade, mas também uma igreja que batalhava pela verdade contra o mal naquele lugar, uma igreja que enfrentou e confrontou pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram, e diz que tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste, ou seja, uma igreja que passou por provações por causa do nome de Jesus. Isso mostra ser uma igreja fiel, uma igreja verdadeira e uma igreja comprometida com o nome do Senhor Jesus. Olha, quem que não queria congregar na igreja como essa? Aí o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra de onde caístes e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. E qual era o problema da igreja? Tens, porém, a teu favor que odeias, meu Deus, que igreja, odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, vê se não tem a natureza de Cristo. O que Cristo odiava, a igreja odiava. Tinha a natureza de Cristo.
E eu acho bonito, diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então olhe para essa igreja, uma igreja perseverante, uma igreja que não suporta o mal, uma igreja que fazia frente às coisas malignas, uma igreja fiel, de caráter, honesta, carregava o nome de Jesus e tinha a natureza de Cristo. Mas tem uma coisa nessa carta que o Senhor Jesus condena: eu tenho contra vocês que deixastes o primeiro amor. Parece uma coisa simples. Parece uma coisa simples. Era uma igreja que tinha muito trabalho, mas perdeu o primeiro amor. Ou seja, uma igreja que tinha muito trabalho, mas perdeu a intimidade. E tudo isso aconteceu justamente porque eles perderam o foco do Espírito Santo. Quando Paulo dá aquela palavra para que eles batalhassem, porque entrariam lobos vorazes no meio do rebanho, eles batalharam tanto para que as falsas heresias não entrassem na igreja. Eles batalharam tanto para que lobos vorazes, o texto é muito claro, eles fizeram prova de pessoas que eram falsos apóstolos e não permitiram as obras dos nicolaítas. Isto mostra aquilo que Paulo falou: vai entrar lobos vorazes, cruéis, que devorarão o rebanho. Eles já sabiam disso. Então eles se prepararam, firmaram a igreja na palavra para que as falsas heresias não entrassem. O problema é que não é errado você fechar a igreja para isso. O errado é você fechar só para isso, mas esquecer do principal: ter um tempo de intimidade e um tempo de busca pelo Senhor. Por isso, irmãos, que é o que eu quero falar. Às vezes nós podemos ter uma igreja baseada na palavra, uma igreja de muitos trabalhos, de muitas programações, uma igreja de muitos eventos, mas não tem uma cultura da oração, uma cultura da atividade e do lugar secreto. Podemos ser uma igreja que trabalha muito, mas que não ama muito. Uma igreja que trabalha muito, mas que não tem aquele tempo a sós com Deus. Então, às vezes, não é que seja errado trabalhar. O errado é o trabalho substituir o essencial, que é a presença. E quando eu falo para você, estou falando para mim também. Às vezes nós estamos trabalhando tanto, irmãos. Nós fazemos tanta obra na igreja. Estamos deixando aquele tempo precioso, que para a gente não é tão precioso, mas é o tempo na intimidade, no lugar secreto e na presença, que nos mantém vivos para fazer a obra de Deus. A questão é que muitas vezes nós estamos amando mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Estamos amando mais o trabalho do que estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, escolher a melhor parte. Foi aquilo que Jesus disse para Marta. Marta, cheia de trabalhos, e diz: Marta, Marta, estão ocupadas com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? A melhor parte talvez seja aquilo que não seja tanto trabalho, mas nós queremos mostrar trabalho para Deus. A gente acha que quando a gente mostra trabalho para Deus ou performance para Deus, isso que agrada a Deus. Mas quando Jesus mandou aquela carta à igreja de Éfeso, ele diz: eu tenho contra vocês uma coisa: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês se tornaram uma igreja batalhando na fé, uma igreja segura na palavra, uma igreja que criou muros e obstáculos contra as falsas profecias. O problema é que vocês criaram muros lá e vocês não tiveram um tempo de intimidade comigo. E nós talvez podemos estar assim. A gente já deixou de crer muita coisa, a gente já deixou de viver muitos milagres, a gente já deixou de gerar um tempo na intimidade, porque a gente só está preocupado com eventos e programações e trabalhos, mas não estamos gerando o profético dentro do nosso coração. Então, preste muita atenção no que nós precisamos fazer. Irmãos, às vezes nós somos uma igreja que crê em Deus pela teoria, mas não na prática. Precisamos ser proféticos. Precisamos que o espírito da profecia volte à igreja, sem nos preocupar com a liturgia. Porque talvez nós estamos como fiscais da igreja. Aquela irmã usa calça, a outra usa saia. Parece que é um padrão específico de igrejas, que aquela pode ser usada e aquele não pode ser usado. Quando na verdade, quando o Espírito Santo começar a fluir, essas barreiras vão cair. Se a irmã usa calça ou usa saia, se o irmão usa gravata ou não usa gravata, se o irmão usa pulseira ou não usa pulseira, mas se o fluir do Espírito Santo está sobre ele, nós devemos receber esse fluir. Às vezes estamos presos às nossas liturgias, estamos presos às nossas ideias, ou até mesmo às nossas ideologias teológicas. Quando essas teologias que estão engessando o Espírito Santo estão mais matando a igreja e perdendo esse primeiro amor da igreja do que deixando a igreja fortalecida no Senhor. Então as pessoas vão para a igreja, elas se comportam como crentes, elas têm uma vida de crentes,
mas elas não vivem no profético e nem no espiritual. Está faltando algo a mais. Sabe quando você vai chega numa igreja, como eu já preguei em várias igrejas, e você vê o louvor uma bênção, você vê uma organização da igreja, você vê obreiros bem treinados, preparados, você vê a igreja com a frente evangelística fazendo missões muito grandes, mas no momento do culto, algo que está engessado. Parece que o Espírito Santo quer explodir de unção ali naquele lugar, mas as pessoas estão presas àquela coisa. Eu sou litúrgico, o culto tem que começar agora, termina agora. Eu não estou falando que o Espírito Santo é desorganizado. Eu estou falando que ele não pode ser engessado. Quem sabe ele não quer fazer algo diferente naquele dia. Quem sabe a mensagem não será antes da oferta. Quem sabe 15 minutos que vai passar não é o fato que Deus está batizando pessoas, curando pessoas e pessoas se convertendo. E como é que a gente muda isso? É nessa busca no secreto. Essa busca numa vida de intimidade com Deus. Irmão, eu sou formado no seminário fundamentalista, mas muito fundamentalista. Eu conheço os seminários fundamentalistas, os seminários batistas renovados, eu conheço as alas neopentecostais, também conheço a ala muito pentecostalizada, tanto do pentecostalismo clássico quanto do pentecostalismo atual. E eu vou dizer uma coisa, tudo isso começa a cair quando o Espírito Santo começa a agir. Eu fui pregar em uma igreja presbiteriana do Brasil, em uma primeira igreja batista de uma cidade que eu não vou falar o nome, porque essas igrejas são muito bem conhecidas. Preguei para líderes. Irmãos, meu Deus, quando eu conversei com esses líderes, a gente estava almoçando e eles falaram: pastor Jorge, ele sabe que eu sou de uma comunidade evangélica, uma igreja que crê nos dons do Espírito, uma igreja do jejum, da oração, de busca, a gente crê no mover do Espírito Santo. E eles falaram: olha, a gente está subindo um monte. Eu falei: como é que é a história? Um pastor de presbiteriana do Brasil subindo o monte para orar? Ele disse: sim. O pastor da primeira igreja batista dessa cidade, primeira igreja batista, disse: estamos subindo ao monte, nós temos encontros com Deus, nós temos uma busca pelo Senhor, e Deus está trazendo um avivamento muito grande sobre as nossas igrejas. Eu achei aquilo tão extraordinário que eu nunca pensei na vida, imaginei de ouvir algo daquela natureza. Isso mostra que quando o Espírito Santo vem, ele quebra doutrinas de homens, ele quebra liturgias, ele quebra as nossas teologias, porque a nossa teologia tem um nome, a nossa teologia é Cristo. Nós não podemos engessar o Espírito Santo. Nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizer: é assim que o Senhor funciona, é assim que tem que ser. Irmãos, quando a gente começa a andar no mover do Espírito Santo, existem realidades no Espírito que nós só vamos aprender e conhecer a partir do momento que se manifesta no mundo material. É só você olhar para a igreja de Atos, uma igreja imparável, uma igreja cheia do Espírito Santo. Existem coisas na igreja de Atos que não existiram em nenhum lugar da história do povo de Deus no Antigo Testamento, onde já se viu que a sombra de alguém poderia curar. Se você não tem essa experiência de Atos, de que Pedro com a sua sombra curava, você não teria essa realidade. Você não tem essa realidade, você não tem essa verdade no Antigo Testamento. Mas você percebe que em Atos essas coisas aconteciam. E alguém poderia dizer: não é do Espírito Santo? Sim, é do Espírito Santo. Mas em realidades que a igreja ainda não havia vivido. Era um novo tempo, porque o Espírito Santo entrou em cena para ficar com a igreja. Onde já se viu uma mulher do fluxo de sangue tocar na orla lá de um vestido de um rabino e ser curado. Onde já se viu que lenços de alguém, como o apóstolo Paulo, eram levados e pessoas eram curadas e espíritos malignos eram expulsos. Você percebe, irmãos, que muitas vezes nós estamos dentro de uma cultura de tradição e que a gente se prende àquilo que o Espírito Santo quer fazer, a ponto de sermos uma igreja relevante, uma igreja fiel, mas uma igreja que não gera intimidade com Deus. E como alguém já bem disse, existem igrejas que quando o Espírito Santo sai da terra, elas nem sentiram a falta, porque estão acostumadas a cultuar e fazer o trabalho da igreja sem a presença do Espírito Santo. Não é isso que Deus quer para a igreja. Não é essa perca do primeiro amor que Deus quer para a igreja. É tempo de voltar aos fundamentos. É tempo de voltar às origens. É tempo de voltar a crer no batismo com o Espírito Santo. É tempo de voltar a crer que o Senhor Jesus ainda cura, aleluia, o corpo físico de alguém. É tempo de voltar a crer que em breve Cristo voltará. É tempo de voltar a crer que Ele pode sim fazer com que o cego possa ver, oh glória, e o coxo possa andar, o mudo possa falar, o surdo possa ouvir. Nós não podemos fechar o Espírito Santo. Esse é um tempo profético. Esse é um tempo que Deus quer levantar pessoas. Aleluia. Eu desde ontem eu estou com a língua afiada, mas eu preciso falar isso.
Tem gente que está pensando que igreja é púlpito. Só vou cantar se for para cantar lá no ministério de louvor da igreja, no coral da igreja. Só vou pregar quando tiver aquele microfone na minha mão. Mas você é uma voz profética que Deus colocou dentro da escola, da universidade, do trabalho, da indústria, da fábrica, dentro desse hospital que você trabalha, na sua vizinhança, na sua casa. Você é voz profética para esta geração, e não deixe morrer a intimidade que está dentro de você. Como eu já disse aqui, eu não... Como é que é a frase? Eu sempre esqueço, mas vou lembrar. Eu não amo porque eu sirvo. Eu sirvo porque eu amo. Eu não amo porque eu sirvo. Eu sirvo porque eu amo. Ou seja, eu não trabalho porque eu só amo o trabalho e quero mostrar trabalho para Deus. Não, eu faço o trabalho porque eu amo Deus primeiro. E se tirar o trabalho, não tem problema. Eu ainda continuo com Deus. Se te arrancarem hoje, meu Deus do céu, que coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui agora. Se tirar o microfone da sua mão, você continua sendo profeta. Se tirarem os holofotes da mídia de cima de você, você continua sendo profeta. Se tirar de você a credencial e o título que você tem, você continua sendo um profeta. Se tirar o reconhecimento que te deram, você ainda continua sendo um profeta. Você é um profeta de conveniência ou é um profeta de essência? Se ninguém te chamar pelo seu título de pastor, de obreiro, de evangelista, de presbítero, de diácono, operador, você continua sendo o mesmo homem de Deus que sempre foi, porque, irmãos, o ministério profético é um ministério difícil. E se você está na prova, não quer dizer que você não seja homem de Deus, quer dizer que Deus só está te treinando, porque o lugar que Ele te plantou, através de você, Deus vai trazer uma restauração e uma mudança. O ministério profético, Deus sempre coloca profetas em ambiente de conflito. Deus coloca um Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Deus coloca um Elias em um monte onde fica 1 ano sendo alimentado por corvos. Deus coloca um Jeremias onde é perseguido e é jogado dentro de uma cisterna cheia de lodo. O profeta chorão. O profeta Daniel é lançado numa cova de leões. O profeta Amós é perseguido pelos sacerdotes e líderes políticos da sua época. Jesus, por ser profeta, perseguido pelos religiosos, e ainda deram para ele uma cruz. O profeta Micaías, quando disse: Acabe, se tu voltares da guerra, eu não sou profeta, apanhou e foi levado pelos braços para fora do palácio. Ser profeta não é fácil, mas onde Deus te plantou, aleluia, onde Deus te colocou, você vai mudar este ambiente. Onde Deus te colocou, você tem algo que ninguém tem, porque você é profeta. O que é, pastor, que ninguém tem e eu tenho? É que o profeta carrega a palavra. A palavra da restauração está na boca do profeta. A palavra da mudança está na boca de um profeta. A palavra de reavivamento está na boca do profeta. Por isso que é profeta. Porque o profeta carrega a palavra. A palavra que não está aberta a ninguém, está aberta ao profeta. A porta da palavra que não está aberta absolutamente a ninguém. A porta da palavra está aberta ao profeta. Porque o profeta, ele não só prediz o futuro, ele lança semente de mudança para o presente e para o futuro. O profeta, ele olha o futuro, mas já pensando no presente. Por quê? Porque é o presente que vai lhe carregar até chegar ao futuro que o profeta diz. Por isso que o profeta sempre tinha uma palavra dura demais. Mas no final da palavra, Deus dava a ele uma palavra de promessa. O profeta carrega a palavra. É por isso que o profeta desanima, o profeta é medroso, o profeta quer recuar. O profeta diz: Deus não usa ninguém para falar comigo. O profeta diz: ó Senhor, não me dê mais palavras, nem sonhos, nem visões. Quanto mais você foge, mais Deus te procura. E Deus sabe onde te encontrar. Agora eu entrei aqui, viu, irmão? Deus sabe onde te encontrar.
Não, ó, irmão, você pode fugir do FBI que não te encontra, você pode fugir da Al-Qaeda que não te encontra, você pode fugir da CIA que não te encontra, mas dos olhos de Deus não tem como fugir. Por isso que toda vez que Deus manda uma palavra para o profeta, diz assim: então veio a palavra do Senhor a mim. O profeta não foi atrás, mas a palavra foi ao profeta, porque Deus sabe onde te encontrar. Ezequiel tinha um quê? Uma palavra. Ossos secos, ouvi a palavra. O que Elias fez no monte? Usou a palavra. Deus, desça fogo do céu. E aconteceu. O que Amós tinha? Tinha uma palavra. O plumo de Amós. Ele vê um plumo passando por Jerusalém. Ele tinha uma palavra. Daniel está na cova dos leões. Ele clama a Deus. De manhãzinho o rei grita: Daniel, está tudo bem? Diz: ó rei que vive para sempre. O Senhor mandou um anjo e fechou a boca do leão. O profeta tem a palavra. Isso quer dizer que sobre a sua vida, você que quer andar no ministério profético, Deus te deu uma palavra e você precisa usar a palavra. Agora, ainda bem que eu estou longe de você, né? Senão você ia me criticar ou ficar chateado comigo. Agora não adianta ter a palavra e dar legalidade pro diabo. Meu irmão, não adianta você estar ficando assistindo novela da Globo todo dia e quer que Deus te use. Não adianta ouvindo aí as músicas seculares e mundanas e quer que Deus te use. Não adianta ficar 10, 12 horas lá no Netflix, no Glória, lá nas séries e ainda querer que Deus te use. Não adianta você estar na vida aí de mentira, de prostituição, de falsidade, não é dizimista, não é ofertante, não primicia, não honra a casa de Deus e depois ainda quer que Deus te use. Não, o profeta tem que dar legalidade a Deus e a sua palavra. Clem colocou algo interessante aqui. De Jonas, é isso mesmo, Clem. Jonas tinha a palavra para mudar Nínive. E mesmo que o profeta fuja, Deus sabe ir contra ele. Irmão, eu já vi culto. Olha, irmão, eu já vi culto em roça. Eu já vi culto debaixo de mangueira. Já vi culto à luz de lampião e fifó, que chama fifó na região que eu moro ali. Que eu já morei em Jiquié, Eunápolis. Já vi gente andar em cima de trator para fazer culto, em cima de jegue, de jumento. Agora, culto no ventre da baleia ou do grande peixe, só Jonas, irmão. 3 dias a campanha de Jonas, aleluia, e Jesus deu como exemplo. Por quê? Porque quando o profeta tem uma palavra, não tem jeito. Deus tem que te colocar no lugar para que a palavra que ele te deu possa ser liberada sobre aquele povo. É a palavra que Deus te deu sendo liberada para aquele povo, aleluia. E quando o profeta não está andando debaixo da vontade de Deus, aconteceu com Jonas, atrai tempestade. Jesus, que era profeta e tinha a palavra, acalma a tempestade. Enquanto Jonas atrai tempestade, Jesus acalma a tempestade. Qual a diferença? É que um obedece e o outro não obedece à ordem de Deus. Ele estava tão chateado com Nínive que a Bíblia diz que eram 3 dias para correr toda a cidade. Ele profetiza um dia só. Mas só um dia que ele profetizou, meu Deus do céu, diz que até os gados, os animais fizeram um jejum e todo mundo vestiu pano de saco e botou a cara no pó. E Deus ouviu o clamor, perdoou a cidade, aleluia. E Deus fez um grande milagre naquele lugar, porque o profeta carrega a palavra. Deus está te levantando esse tempo como ministério profético. Nós cremos no ministério profético. A igreja não pode matar o ministério profético. Irmãos, eu sou fruto de profecia, sou fruto de oração. Existem profecias que Deus liberou sobre minha vida e liberou sobre a sua vida que ainda não aconteceram, mas irá acontecer. É isso que Crim falou aí. Crim, me ajuda aí, Crim. O chamado estava sobre Jonas. O chamado estava sobre ele. Deus lhe chamou. Eu vou dizer algo aqui da parte de Deus. Tem casamentos que estão precisando de restauração que Deus já te deu a palavra. Por que você não foi entregar ainda para aquela família? Tem jovens que estão precisando de um ânimo, entregar a vida a Jesus, e Deus já te deu a palavra. Por que você não foi aos jovens ainda? Tem igreja que está precisando de um despertamento, uma transformação. Deus já te levantou.
Deus já mandou você lá, já te deu a palavra. Não seja irresponsável, porque senão seu barco vai virar. Para Jonas, Deus mandou um grande peixe. Eu não sei o que pode Deus mandar para você. Ah, pastor, eu tenho medo. Irmão, profeta não anda debaixo de medo. Medo é sentimento. Profeta anda debaixo de fé. Então, não tenha medo daquilo que Deus lhe deu. Tem uma irmã aqui que está aqui, Irene. Vou ver se ela dá um okzinho aí. Irene está aqui com a gente. E Deus, irmãos, Deus, eu tô sendo muito sincero, eu estou reavivando os dons que Deus me deu. De palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas Deus já me usou muito em profecia, e eu tenho muito cuidado com isso. E eu estou pedindo a Deus um grande despertamento sobre esse dom na minha vida. Irene, obrigado, Irene. A mãe de Irene é Hilda, é muito conhecida nossa família. E um dia dentro de uma casa, meu Deus, lembro como hoje, bairro Antônio Brito, aqui em Vitória da Conquista. Eu olhei para a Hilda e falei, olha Hilda, Deus manda dizer que Irene vai voltar da Suíça para a Vitória da Conquista. Hilda olhou para mim na maior cara de susto. E eu disse, Deus mandou dizer. Irene está aqui agora, nessa live com a gente, já morando em Vitória da Conquista. Deus pode te dar direções. Deus pode te dar a palavra. Não tenha medo. Se Deus falou, entregue. Deus vai cumprir a palavra. De repente, Deus está te usando para dar uma palavra para mim aqui. Talvez para ter um desatar de Deus, um romper, uma direção, um destino, um propósito. E às vezes eu estou ali buscando, clamando, Deus, cria uma situação, usa alguém, e a palavra está contigo. É o que Crim falou, o chamado está contigo. E o chamado está contigo para transformar a nação. O chamado está contigo para transformar igrejas, restaurar casamentos, trazer jovens, curar enfermos. O chamado está contigo. E se você tem chamado, meu irmão, pastor, Deus pode levantar outra pessoa? Ele pode. Mas o que Deus tem que fazer na vida de você, não faz na vida do outro. Como? Caberia na sua cabeça Moisés derrubar o gigante? Não, quem derruba o gigante é Davi. Caberia na sua cabeça Davi abrir o mar vermelho? Não, quem abre o mar vermelho é Moisés. É cada um na sua, meu irmão. Deus lhe chamou e fica falando, não Deus, levante outro. Não, Deus quer levantar é você. Se Deus te deu, entregue aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca o primeiro amor. Não perca o que Deus colocou no seu coração. Viva o profético. É tempo de viver o profético. Eu quero orar nesse momento, para nós finalizarmos. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro a Ti. Eu oro, meu Deus, para que haja um despertamento na vida de cada pessoa que está nestes 2 grupos de WhatsApp de jejum e de oração. Um despertamento para pessoas que os dons estão amortecidos, de pessoas, meu Deus, que o Senhor já usou tremendamente, mas pararam. E eu creio numa ativação poderosa e extraordinária nesses dias. Eu não consigo me conter nessa cadeira aqui não, Senhor. Eu creio que uma unção está sendo liberada, um fogo de Deus irradiando agora sobre a vida de pessoas agora, homens, mulheres, que estão talvez, meu Deus, administrando o poder do Senhor na vida deles. Mas o Senhor não chamou eles para serem fiscais de poder, nem administradores do teu poder, mas que eles possam ser semeadores da tua glória. Eles carregam a sua glória, eles hospedam a tua presença, eles precisam semear deste poder onde o Senhor os plantou. Meu Deus e meu Pai, levante pessoas agora, ó Deus, que elas se permitam serem levantadas pelo Senhor, numa unção do Espírito. O Senhor já deu a palavra, o Senhor já deu autoridade, o Senhor já preparou o ambiente, já preparou as pessoas, já preparou a mentalidade. Elas estão na direção do teu Espírito. Usa essas pessoas, usa esses homens, essas mulheres, meu Deus, e que seja tremendo o que o Senhor fazer. Ó Pai, pessoas serão curadas através desse irmão. Deus, casamentos serão restaurados através de pessoas que estão agora nessa live. Meu Deus, tem gente que vai se converter através de uma palavra que está na vida de um irmão ou de uma irmã nessa hora. Eu vejo, meu Deus, mulheres, ó Deus, que quando elas falam, palavras como águas de sabedoria estão saindo. Mulheres procurando mulheres desse grupo para um tempo
tempo de aconselhamento, de palavras de vida. Deus, eu vejo homens com cetro nas mãos, Deus trazendo direcionamento, preparando filhos espirituais, homens, meu Deus, com sacerdócio, porque profetas e sacerdotes ministram, eles ministram, não ministram apenas no altar, ministram onde o Senhor os plantou. Eu vejo ministros de Deus aqui, eu vejo ministros do Senhor nessa hora, eu vejo gente que será usada poderosamente em ministrações, em dons de curas, em dom de fé, em restauração, que serão usados em igrejas que estão mortas e serão ressuscitadas, reavivadas através de irmãos e irmãs que estão aqui neste grupo agora, meu Deus, de WhatsApp, estão nessa live agora. Pai, onde houver uma pessoa agora que receba de uma unção poderosa, onde todo medo, ó Deus, onde todo desânimo, onde toda crença limitante, onde a falta de perspectiva caiam por terra nessa hora, mas que haja um tão grande avivamento que amanhã, meu Deus, eu creio, essa pessoa estará levantando debaixo da unção do Espírito Santo. Ó Deus, que essa noite haja visitações do Senhor em sonhos, em visões, sobre a vida de irmãos e de irmãs nessa hora. Pai, eu peço, ó Espírito Santo, que haja um quebrantamento de lágrimas, de busca pela tua presença. Ó Deus, gere na intimidade, ó Calavasseri Andarabachai, profetas e profetizas para esse tempo. A igreja está vivendo no profético. Oh meu Deus, onde todos serão profetas, como diz Moisés, Números capítulo 11, versículo 29, desejo eu, oxalá, que todo o povo de Deus fosse profeta. Oh Deus, eu testifico dessa palavra, eu creio que Deus está fazendo uma grande obra, eu creio que o Senhor está agindo poderosamente na vida de irmãos e de irmãs, e eu libero essa palavra, para que o primeiro amor seja reacendido, para que não vivamos só de uma igreja que trabalha, que tem eventos e programações, mas uma igreja que está na intimidade, que escolheu a melhor parte, está aos pés de Jesus. Eu oro, abençoando a vida de pessoas nessa hora, em vários lugares do Brasil nesta hora, sejam tocados no seu apartamento agora. Espírito Santo, lavar tecandoro calabachai. Alguém está dentro de um apartamento, eu vejo um sofá branco pequeno. Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou vendo uma visitação de restauração agora na família e no casamento. Eu vejo um altar que está sendo levantado, um lugar, meu Deus, onde o Senhor está quebrando maldições agora, nesse apartamento, nesse lugar, e que o Senhor está trazendo um grande avivamento, e Deus está visitando agora. Essa casa será visitada por poder de Deus. Houve muitas coisas malignas que foram feitas contra essa família, mas através dessa pessoa agora, onde essa aparência lá está entrando, uma unção de Deus está penetrando nesse apartamento agora. Espírito Santo, eu vejo até um abajur grande, mais ou menos 1,50 m de altura, bonito, próximo a um sofá marrom. Aleluia, a unção de Deus sendo liberada sobre esta casa agora. Eu vejo quebras de maldições agora, eu vejo mentalidades duplas, corações que estão duplos, mas haverá um só coração, uma só busca, uma só presença, uma busca pela presença do Pai. Oh Espírito Santo, que o Senhor faça, que o Senhor opere, e que seja lindo o agir de Deus neste lugar, sobre sua casa, sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Aleluia. Oh irmãos, tem sido um tempo tão glorioso na presença. Oh, eu espero que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, sensível. Continue assim, continue assim. Irmãos, essas lives terminam sábado que vem, mas não deixe isso morrer no seu coração. Eu sei que as pessoas querem continuar com os grupos de WhatsApp. Vamos ver a direção que Deus vai nos dar, porque tem muita gente de Deus que ainda não pôde entrar aqui para poder abençoar a sua vida. E eu não sei se vão fazer uma conferência, eu não sei. Eu sei que há uma unção de Deus sendo liberada, muita unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Resgate o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, porque a gente sabe onde nós deixamos morrer a intimidade e o primeiro amor pelo Pai. Que Deus lhe abençoe, tá bom?
Oh Espírito Santo, meu Deus, aleluia. Amém, Manteca, Henrique. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Leva-se andarabacá. O Senhor está aqui. Aleluia. Tem pessoas sendo visitadas nessa hora pelo poder do Espírito Santo. Se você puder falar em línguas, eu peço até que me ajudem agora em oração em línguas. Se Carlos Patente estiver aí, tiver pastores aqui, comece a falar em línguas. Ou há um fluir do Espírito Santo. Eu não sei o que Deus quer fazer agora. Eu acho que agora é um momento nessa live que o Senhor quer nos quebrantar na presença dEle. Põe um louvor, aumenta o volume do seu louvor aí. O meu está lá em cima no quarto. Aumenta o volume do seu louvor. Se você não colocou louvor, põe o YouTube aí, comece a louvar, comece a criar um ambiente de adoração. Eu sei que já existe aí, mas nesse momento é algo de Deus que está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Um momento de quebrantamento. O Senhor está movendo, irmãos. É que quanto mais os dias vão passando, mais a gente vai ficando sensível. Quanto mais os dias vão passando, mais a gente vai vendo a glória de Deus se manifestando. Vai vendo mais do mover do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Oh Deus, todo pecado, oh Deus, não queremos mais viver em pecado, queremos vida. Oh Pai, talvez o pecado não seja um de adultério, de prostituição, talvez o pecado seja de negligência mesmo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A negligência, Deus, de não estar na Tua obra como o Senhor quer. De não estar fazendo as coisas que o Senhor pediu como o Senhor quer. Pessoas que estão nesse grupo, que estão deixando as coisas de Deus pela metade. Ó Pai, reaviva-nos como antes, reaviva-nos. E aviva-nos, Deus, a um tempo de busca, de perseverança pela Tua presença. Pessoas que estão dentro de igreja desanimadas agora, pessoas que estão frias. Lavacei, andarabachai. Se alimentando dessas lives, Deus. Se alimentando, meu Deus, de palavras proféticas, de vários homens e mulheres que passaram aqui, pessoas que estão frias, pessoas que quando olham para trás, se viu buscando, clamando, orando, hoje não conseguem nem se levantar da cama, Deus, estão frias, reconhece essa frieza, mas não consegue ficar de pé. Oh Deus, essa obra só quem pode fazer é o Senhor, Santo Espírito. Terceira pessoa da Trindade, fique à vontade para se mover agora nesse quarto, nessa casa. Oh meu Deus, levantando os teus filhos, enquanto Satanás tem mentido para essas pessoas, dizendo que acabou, que já era, mas isso é mentira do diabo. Nós pedimos agora um reavivamento, Deus, um reavivamento do Senhor, um reavivamento do Senhor, meu Deus, sobre teus filhos e tuas filhas, filhos e filhas, que estão sendo alimentados nessa live, meu Deus. Oh Pai, mas não é assim. Essas lives vão acabar, meu Deus. Essas pessoas precisam encontrar a fonte. Isso aqui é só um canal. A fonte é o Senhor, ó Deus. A fonte é o Senhor. Desperta os teus filhos, Deus. Abençoe os teus filhos. Alguns nem ovelhas minhas são. Mas como pastor, Deus, eu oro por elas. Porque são teu povo. São especiais para o Senhor. Abençoa essas pessoas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe essas pessoas. Onde você estiver, peça para Ele te visitar. Coloque a mão no seu coração e fala: vem Espírito Santo. Você pode estar frio, mas pelo menos faça essa oração. Vem Espírito Santo, me enche. Me toque. Faça algo novo. Meu Deus. Sim, nós oramos essa oração, que desmentimos, desfazemos todas as mentiras do diabo na sua mente, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo. Aleluia. Eu profetizo que uma alegria de Deus e uma paz de Deus esteja te visitando agora. Uma alegria. Uma alegria que tem tempo que você sentiu. Uma alegria no Espírito Santo. Que uma alegria do Espírito Santo te visite agora. Que fique em você. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. Você recebe essa alegria. Meu Deus, quantas pessoas tristes e desanimadas, Deus. Receba uma alegria, uma paz. Uma paz no seu coração agora.
Um óleo do Senhor descendo sobre você. Sim, um óleo fresco, como se tivesse debaixo de uma água gelada refrescante, que desça sobre você agora. Diga amém, diga eu recebo e concordo com essa alegria, com essa paz, com esse óleo que o Senhor está trazendo. Esse óleo não queima, esse óleo refresca. Oh, meu Deus. Ele quer fazer assim, irmão. Ele quer fazer assim. Oh, abacei, andorosto, ricando, labachai. Recalabalabachuri, odorocalabacai. Você recebe essa paz. Tecando, come, antebriala, façorocolabachai. Essa alegria do Espírito. Amém. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é nossa força. Oh, aleluia. Você fez tanta besteira depois que se esfriou. E eu termino só dizendo uma coisa para você, termino mesmo. Nada que você fez que entristeceu o Espírito Santo vai diminuir ou aumentar o amor que Deus tem por você. Agora o diabo está pegando isso e te culpando. O diabo usa a culpa e a condenação. Mas Deus usa a graça. Durma com Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus te visite com graça, com graça. A graça, oh, favor de Deus, esteja sobre sua vida nessa hora. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de hoje. Foi tanta coisa que Deus falou, né? Tanta coisa que o Senhor ministrou aqui. E que você pegue sua parte. Amanhã tem mais. Continue orando por nós. Quero dizer para vocês, aleluia. Meu celular está descarregando. Mas não quer dizer não. Quer dizer para vocês que a planta da igreja, a pré-planta da igreja oficial, já está em andamento. Eu vou colocar só um pouquinho lá para vocês orarem por mim. É um projeto muito audacioso, mas eu estou recebendo tantas palavras proféticas de que Deus vai fazer e mover. Estamos ainda na luta para pagar o terreno e pagar a planta. O engenheiro, já pagamos uma parte da planta, mas ainda é um valor muito alto. E ele já liberou uma parte da planta, né? Para fazer a 3D, planta baixa, todos aqueles processos. As plantas arquitetônicas, elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias, todas as plantas. E já saiu já uma parte. A igreja está com a planta oficial pronta. Será uma igreja construída com as medidas que nós temos da planta para 1.000 pessoas sentadas, 800 na nave geral da igreja e 200 no mezanino que estamos criando. Uma igreja ficou muito linda. Eu não posso liberar tudo porque ainda não é a foto mesmo oficial, mas pelo menos o hall da igreja. Eu vou colocar para vocês estarem orando por mim. Irmãos, eu estou dando um passo de fé. Estou dando um passo de fé para a construção dessa igreja. E não temos recursos. O nosso recurso é o Senhor. Estamos na total, irmão, total exclusiva dependência de Deus. E ore por nós para que a gente consiga pagar logo essa planta e pagar o terreno. Porque pagando a planta e o terreno, a nossa mente vai focar agora só na construção mesmo, né? E aí é ferro, é cimento, é bloco, é areia, é muita coisa. Mas o Senhor é conosco. É um terreno de 1.400 metros quadrados que nós estamos realizando aqui, pagando para a construção da sede nacional e internacional da CEMAP aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Deus já proveu. Deus já proveu. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua vida. O sangue remidor de Cristo sobre ti e o Espírito de Deus esteja em teu espírito, não só hoje, mas para sempre. E você diz amém. Deus abençoe, recebo. Deus vai me honrar e Deus vai levantar pessoas para financiar. Já vi levantar 20 milhões na crise. Eu creio, Deus pode. Eu creio, eu recebo essa palavra. Recebo e concordo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. É o momento de você se despedir dos irmãos agora, né? Fique à vontade para se despedir dos irmãos. Amém. 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 Aleluia.
Pastor Vailson, obrigado. Crim ficou comigo até agora, muito obrigado. A todos os pastores que estão aqui assistindo, Deus abençoe a cada um de vocês e as suas casas pastorais sejam visitadas por provisão e prosperidade de Deus. Amém, irmã Perla, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Semana de bênção para todos, né, irmã Patrícia? Semana cheia de vitória, irmã Rosilane. Deus abençoe a todos, irmã Perla. Crim, Deus abençoe. Missilene está com a gente. Cirlândia, Evangelista Thiago. Muita gente. Desculpe, não está o nome de todo. Tchau, tchau. Deus abençoe.